O 13º caminho é chamado a inteligência unitiva, e assim chamado porque ele é a essência da glória e a consumação da verdade das coisas espirituais e individuais, Sefer e Yetzirah. Este é o caminho da iniciação, que está simbolizado pelo cetro de Mercúrio, que mostra o estreito e reto caminho do meio, o mais árduo e penoso, mas confere a oportunidade do aspirante de realizar em menos tempo o que a maior parte da humanidade levará milhões de anos. A finalidade de todo o ocultista é realizar a ligação com seu eu superior. O ocultismo não é um fim em si mesmo, assim como uma universidade também não é, mas apenas um meio de formar uma pessoa a serviço da coletividade, a hierarquia divina e a Deus. O conhecimento sempre desenvolve poderes especiais, mas não se deve visar a objetivação dessas capacidades latentes em cada ser humano. Estes surgem como uma consequência lógica e natural do desenvolvimento espiritual. O ocultista, além de sofrer as pressões do mundo físico, também está sujeito às pressões dos mundos internos, que são muito mais sérias e intensas. Por isso, é imprescindível que ele tenha um organismo e mente sãos. Se deve sempre ter em conta que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o aspecto divino, ligado à parte física. Em termos cabalísticos, o Sefirah Yesod é chamado maquinaria do universo e é a parte governada pelo Espírito Santo. Então, o corpo físico, que é a parte material da divindade, é portanto tão divino e nobre como o espírito. No ocultismo, a matéria física não é, pois, considerada uma coisa inferior. Tem seu valor, finalidade e importância. É através dela que a individualidade adquire as experiências que possibilitam sua evolução rumo a Keter. Acreditam muitos que os planos são independentes, em que um nada tem a ver com o outro. A vida, porém, é uma só, desde o plano mais elevado até o inferior. Há um perfeito relacionamento. O estado de um veículo se reflete no outro. Havendo um bom controle de emoções e pensamentos, o mago adquire controle sobre seus veículos. Só assim poderá enfrentar tanto o obstáculo do 25º caminho, bem como o abismo do 13º, em que enfrenta as 2 noites escuras da alma, muito bem descritas por São João da Cruz em seus livros. Pelo exposto, o mago, ao seguir o caminho do misticismo, tem que estar completamente fundamentado na forma e com todas suas implicações, principalmente na área do perfeito relacionamento, sob todos os pontos de vista. Não se deve aventurar no ocultismo como meio de fuga, pois fugir de algo significa que se tem medo, e um dos vícios de Da'at é o medo e covardia. É a tendência das pessoas de se isolarem, racionalizando este medo, pensam que se bastam a si mesmas. Outro vício de Da'at é o orgulho que leva ao isolamento. Sob este ponto de vista, o amor é o elo que tudo liga, e sem ele, como afirma o apóstolo Paulo, nada serei. Ele ensina que o amor é um caminho sobremodo excelente. Obviamente, não se refere a orgias desenfreadas, pois tudo que excede as medidas é uma aberração. O significado espiritual deste caminho é dado pela lua, que é o chakra mundano de Yesod, considerado como um reflexo de Da'at numa espiral mais baixa. A lua, sendo um princípio receptivo, indica que a individualidade na 13ª senda vai tornando-se permeável às emanações do grande Uno, dentro da lei dos ciclos, que tem muito a ver com as leis da atração e polaridades cíclicas, e do fluxo e refluxo. Dentro do esquema astrológico, a Lua
expressa o princípio maternal e de fecundidade, exercendo inclusive domínio sobre a vida afetiva. Refere-se a todos os aspectos da natureza feminina. Justamente o segundo arcano, que dá a teoria deste caminho, mostra que na atuação há a necessidade de separar a unidade e sua polarização. A sacerdotisa da estrela prateada, a expressão feminina neste caminho, é o título deste arcano. Mostra o domínio sobre todos os planos manifestados e o conhecimento de todos os segredos ocultos que são adquiridos nesta senda. A estrela prateada se refere a Sotis, chakra mundano de Da'at, o abismo a ser transposto neste caminho. A grande sacerdotisa, a segunda lâmina do tarô, simboliza o equilíbrio entre o bem e o mal pela vitória sobre a matéria física. Esta carta é cognominada a Porta do Santuário. Nela figura uma mulher com o rosto velado, sentada sobre um cubo em frente a dois pilares, o bem e o mal, com um véu entre eles. A sacerdotisa tem na cabeça uma lua cheia entre dois cornos e no peito uma cruz. Das pregas do vestido aparece parte de um livro ou um rolo de papiro e aos pés uma lua crescente. Em algumas versões, o crescente está sob uma coluna e o sol sobre a outra. Nesta senda, a individualidade se encaminha para a ascensão, tal como foi exemplificada por Cristo. Isto implica uma ligação entre a terra e o céu, o que está representado no caminho central da árvore da vida, de Malkuth a Keter. O cetro de Mercúrio tem sua forma simplificada pela letra Guimel, que com seus 2 iodes simboliza o céu e a terra. Simbolicamente representa a garganta do homem, um canal. Significa também camelo, que é o navio do deserto. A noite escura da alma também é simbolizada pela aridez do deserto. Esotericamente, representa toda a ideia de expansão e crescimento.